Olá, meu nome é Natasha, eu sou aluna do curso de Engenharia de Computação e para o projeto final da disciplina de Física 3 eu decidi trazer o assunto da eletricidade, que foi visto durante todo o semestre. Eu também já tinha trazido esse assunto quando eu perdi o quiz na primeira avaliação, então eu estou trazendo ele um pouco mais especificado agora. A aplicação da eletricidade no dia a dia da minha profissão, em relação a que o estudo da eletricidade ela serve principalmente para a gente fazer análise de circuitos, componentes eletrônicos, como eles interagem entre si, é de suma importância para qualquer projeto físico que vá ser desenvolvido a questão da eletricidade, porque a gente precisa saber a corrente exata, quanto de calor aquilo ali vai suportar, de acordo com os componentes que foram escolhidos para o projeto. Que nem eu tinha comentado no projeto anterior, né, qual eu citei na introdução. Se, por exemplo, você pegar um computador que funciona em 110 e ligar em 220, ele vai estragar. Então, tudo isso precisa ser analisado. A questão da equivalência de capacitores e resistores e análise de malhas e corrente. São esses os assuntos que são mais importantes, na minha opinião, no meu curso e no meu dia a dia como já atuante na profissão. A importância da análise de circuitos, né, que foi um dos tópicos mencionados ali, é que na análise de circuito é extremamente importante a gente conhecer as técnicas, os métodos, para a gente fazer a análise dos circuitos de uma forma simples e rápida. Porque às vezes a gente tem um projeto, porém a gente não tem, claro que no mundo ideal a gente teria todo o material necessário para a gente realizar aquele projeto do jeito que a gente idealizou. Porém, é necessário fazer algumas adaptações, porque dependendo da dimensão do projeto, da complexidade do projeto, às vezes os materiais que a gente tem à disposição não são necessários ou não atendem à nossa necessidade. Por conta disso, a gente saber fazer essa equivalência de resistores, de capacitores, a análise do circuito em si, saber pelo que cada componente pode ser substituído, isso é muito importante e é essencial na minha profissão. Por conta disso, as fórmulas que eu trouxe aqui para demonstrar que foram aprendidas em aula seria justamente em relação a essas duas diretrizes, tanto os capacitores quanto os resistores, pois eles são usados em praticamente todos os projetos de engenharia de computação, os projetos físicos. Todos os computadores têm capacitores, todos os computadores têm resistores. Eu trabalho atualmente numa empresa de automação comercial, então eu lido com impressoras fiscais. As mesmas também têm capacitores, resistores, e é necessário saber manipular eles, analisar eles, realizar um curto-circuito, verificar a corrente. Isso eu uso no meu dia a dia, por isso que eu resolvi trazer esse assunto. Ainda em relação a isso, eu trouxe aqui um projeto que eu realizei nesse semestre para uma das disciplinas do curso, onde justamente eu implemento essas adaptações que foram necessárias e eu utilizei essas fórmulas de equivalência de resistores, nesse caso não tem capacitor, mas eu utilizei a equivalência de resistores, porque no meu projeto eu precisava de uma resistência X e eu não tinha essa resistência. Então, o que a gente fez? Foi realizada uma adaptação, né? Aqui vocês podem ver que tem 3 resistorzinhos aqui, para a gente conseguir essa resistência equivalente e o projeto conseguir funcionar. Ainda nessa linha, a gente pode verificar que aqui existe um circuito, então isso precisou de uma análise. Eu utilizei uma plaquinha de Wi-Fi com um Arduino Uno e um sensor ultrassônico para a gente realizar uma lixeira inteligente que ela monitora o nível de lixo e ela envia para a internet essa informação constantemente para que as empresas de lixo verifiquem, né, através desse software, quais lixeiras da rua estão cheias, quais não estão e possam traçar a melhor rota para estar economizando combustível e nunca deixar uma lixeira ficar transbordando como a gente vê aí na temporada direto, né? Então, assim, na realização desse projeto, eu verifiquei que o Arduino Uno que eu utilizei aqui, ele funciona numa tensão de 5 volts
porém a plaquinha Wi-Fi que eu tinha disponível para ele, compatível com ele, ela funcionava apenas em 3.3 volts. Então foi necessário usar um adaptador de corrente, foi necessário fazer a questão dos resistores, tudo para regular essa tensão, porque caso eu ligasse ela direto na tensão dos 5 volts, provavelmente ela ia acabar queimando e eu ia ter muito problema com esse projeto. Então, por isso que, na minha opinião, a base da engenharia de computação, tanto quanto a questão do software e programação, etc., é muito também da eletricidade, porque a gente constrói esses projetos no nosso dia a dia. E se a gente não souber manipular, lidar com as adversidades, fazer os cálculos necessários para chegar no resultado final, tudo acaba dando errado e a gente não sabe por quê. Como eu falei anteriormente, eu trabalho com impressoras fiscais atualmente na manutenção, desenvolvimento, etc. E eu posso afirmar que a gente utiliza esses conceitos no nosso dia a dia. Todos os dias, praticamente, eu tenho que medir corrente de impressora, eu tenho que analisar capacitores, fazer curtos-circuitos, verificar se eles estão chegando à voltagem necessária, se não está, o que aconteceu. Então, a disciplina de Física 3, com este conteúdo em específico para o meu curso, ela é de suma importância. Não só esse conteúdo, como vários outros abordados, a questão do eletromagnetismo em si, ele é muito importante na área que eu atuo hoje em dia. E esse seria o meu projeto final para o The End da nossa M3 de Física 3.